Irmãos, amém? Estão me ouvindo bem aí? Está tranquilo? Maravilha. Graças a Deus, por mais essa oportunidade, retornarmos aí às atividades, Domingo passado já houve a introdução aí dessa revista Compromisso, E é uma mensagem, urgente para nós, através dos pequenos profetas. E o Mateus Colina já deu início domingo passado, falou bastante aqui sobre o contexto, da mensagem desses pequenos profetas menores, E hoje vamos dar continuidade na lição de número 2. Você que tem a revista, você que não tem ainda, se quiser levantar a mão, tem revistas aqui ainda para distribuir. Não tem? Tem alguém que possa? Natanael, por favor, meu querido. Obrigado. Só levantar a mão que o Natanael já vai entregar para você a revista. Irmãos, essa revista, eu já dei uma olhada nela praticamente inteira, não li toda, mas as lições são preciosíssimas e cada uma traz um tema. Essa que nós vamos falar hoje vai ser sobre integridade. E no final eu achei muito interessante, porque lá tem uma autoavaliação de virtudes. Um novo olhar, como eu me vejo agora, depois que nós passarmos aí todo esse, acredito que é o trimestre, estudando essa revista, nós vamos chegar no final e aqui tem um mosaico aqui com essas virtudes, e cada uma delas aqui tem uma pontuação. E isso é para nós nos autoavaliarmos, E eu confesso que eu já fiquei preocupado, porque cada uma dessas virtudes aqui, se ela não estiver enraizada no nosso coração, quando nós chegarmos ao final aí dessa lição, do estudo dessa lição, dessas lições aqui, vai ficar meio complicado. Porque nós, como povo de Deus, aqueles que professam Jesus como seu Senhor e Salvador, precisamos alinhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então vamos dar início já lendo a Bíblia no capítulo de número 3 de Miqueias, 3, versículo 11. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, eu leio a Nova Versão Transformadora. Os governantes julgam conforme subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Veja que Miqueias já chega aqui com os dois pés na porta e colocando os governantes, a liderança, contra a parede. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Depois, a outra referência não vai ser só pancadaria, vai ser palavras também de esperança. Capítulo 4, verso 2, que diz assim: gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali Ele nos ensinará como devemos viver, e andaremos em seus caminhos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. Amém? Que Deus nos abençoe por intermédio da sua palavra nessa manhã, que sejamos edificados e fortalecidos em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu passar aqui. Obrigado. Quem aqui é pedreiro? Deixa eu ver se tem algum pedreiro aqui em nosso meio. Pedreiro, construtor, mestre de obras. Não? Ninguém? Ninguém? Tá bom. Quem sabe o que é um prumo? Aqui, bastante gente sabe o que é um prumo. Bom, eu trabalhei na construção civil junto com meu irmão, que era um pedreiro muito eficiente, muito cuidadoso, muito detalhista, até perfeccionista.
E inclusive ele construiu a minha casa, né? A antiga casa. E ele era muito cuidadoso nessa questão de manter tudo bem alinhado na casa. Principalmente as paredes, né, que é o essencial de uma construção, né, são ali as suas colunas, e as paredes elas têm que estar corretamente alinhadas para não dar problemas, né? E o prumo, ele é esse pequeno instrumento de mão, um pequeno instrumento que cabe até no bolso, mas é muito relevante para a construção civil. E eu me lembro que quando eu trabalhava com meu irmão, ele tinha uma bolsa de ferramentas, e sempre que a gente saía para ir para uma obra, ele perguntava se estavam todas as ferramentas e confere se está o prumo. Olhava o prumo, beleza, está lá, tá bom. E ele tinha uma capacidade de levantar as paredes assim no olho, o olho dele é incrível, ele conseguia levantar e você olhava, nossa, está perfeita a parede. Mas mesmo assim ele pegava o prumo, ia lá, passava, media tudo certinho, estava ok, continuava a levantar o muro. Porque se a parede estivesse um pouco pendendo, como vocês veem aí tem um aviso de placa aí, né? Mas a imagem, né, que estava sendo transmitida aí, você vê que há uma certa inclinação na primeira imagem, ou no primeiro muro aí, que é o prumo longe da parede, distante da parede. Então, vai estar uma inclinação para fora. A parede, com certeza, vai dar problema, ela vai ruir. Depois, no meio, aí tem o prumo bem alinhado com a parede. Você vê que está perfeitamente alinhado aí o prumo. E depois essa outra com o prumo apoiado na parede, que aí mostra que a parede também está pendendo para fora. Então, isso vai dar BO, né? E tipo assim, depois de um tempo, eu trabalhei com ele, com meu irmão, mais ou menos 1 ano, e aprendi muito sobre construção. Não desenvolvi assim a técnica, porque eu acho que não era a minha, apesar do Neemias da Bíblia ser reconstrutor dos muros, mas Deus me deu a habilidade de reconstruir carros, é diferente. Mas depois, quando eu precisei da mão de obra de um outro pedreiro, aí eu fui contratar um cunhado que entrou na família, e né, era pedreiro tal, e a gente, sem conhecer, sem ter muitas referências, acabamos contratando ele, até por conta do valor. E assim, ele chegou com os equipamentos ali, que você olhava assim, nossa, é um negócio a laser, não era mais o prumo, agora mudou, né? Quem é construtor, aqui não tem nenhum construtor, aqui é o mestre de obras, mas mudou, agora é um negócio a laser, ele é um prumador a laser, que é uma beleza, não tem como deixar nada torto, é impossível. Pois esse pedreiro conseguia deixar as coisas tortas. Olha, para tristeza nossa, passamos um perrengue, porque uma simples caída de água ele não conseguia deixar alinhado para a gente. Mas enfim, só contando isso, né, contextualizando aqui o que o profeta Miqueias teve que enfrentar nessa construção, né, em que o povo, em que a nação de Israel, mais propriamente Judá, que aí eu não vou falar hoje sobre essa divisão, né, entre Judá e o reino do norte, o reino do sul, mas o profeta Miqueias, ele está aqui trazendo uma dura advertência aos construtores, né, do seu povo, aos líderes do seu povo, que estão construindo sem usar uma medida de retidão. Eles estão sendo injustos e por isso recebem aqui uma repreensão para alinhar as suas vidas de acordo com a palavra de Deus ou com o prumo da verdade. E só abrir um parênteses aqui, o pastor Clóvis, né? Hoje ele passou o prumo aqui nos pais e nos filhos, né? E que bom isso, né? Que a gente saia daqui hoje aprumado, em nome de Jesus. Próximo slide, então. Vamos falar um pouco do profeta Miqueias, que o significado do seu nome é não há Deus como o Senhor, já foi falado na aula passada. Ele vivia em meio à injustiça e corrupção. Ele era de uma vilazinha chamada Morissete, uma vila que ficava a uns 35 quilômetros de distância de Jerusalém. Uma cidadezinha pequena, pacata,
que vivia mais da agricultura, então ele cresceu ali, vendo seus pais plantarem, colherem, e aprendia, né, a palavra de Deus, aprendia os mandamentos de Deus, aprendia o livro o Pentateuco, Moisés, os profetas, tal, e toda a história de Israel, como que Deus retirou aquele povo do Egito, da escravidão do Egito, como conduziu aquele povo, como ensinou aquele povo, como revelou o seu caráter àquele povo, e um dos principais temas, né, da história de Israel é como que Deus age com justiça. Mas agora ele está vivendo em meio a um povo que era para revelar essa justiça, né, às nações que estavam ao seu redor, e entre eles mesmo, era para viver essa justiça de Deus, mas eles invertem tudo, começam a viver com uma injustiça e conviver com a corrupção. Nada parecido com o nosso país, né? Nosso país é um paraíso, é uma bênção, não tem injustiça e não tem corrupção, é verdade? Que bom que fosse, né? Deus o escolheu para ser o seu porta-voz. Aí eu me perguntei, enquanto eu estava estudando, né, como é que nasce um profeta? Como é que surge um profeta de Deus? Será que, olhando para a vida de Miqueias, será que ele foi chamado já desde pequeno? Será que ele foi chamado já não quando na sua juventude? Como que nasce esse chamado profético na vida de Miqueias? Bom, a gente olhando alguns outros profetas, principalmente Jeremias, né, que foi um grande homem de Deus, o profeta das lágrimas, o seu chamado foi desde antes que ele fosse concebido no ventre da sua mãe. Capítulo 1 lá de Jeremias, vamos ler, por favor. Quem achar pode ler primeiro para a gente, capítulo 1 de Jeremias. Eu quero só trazer essa referência para a gente analisar como que Deus levanta e prepara e usa os seus profetas em meio a uma geração corrupta. Jeremias capítulo 1, se eu não me engano, versículo de número 3 e 4. Quem achou pode ler. Alguém achou? Capítulo 1. Eu achei, então vou ler. Amém, obrigado. Então você ouviu aí, né, o que Deus estava falando ao profeta, ainda menino, e ele já, Deus como se já tivesse meio que impaciente, não vou esperar nem atingir a idade adulta, estou conjecturando aqui, tá, irmãos? Estou dizendo que Deus é impaciente, mas que a pressa, né, de trazer a sua palavra ao povo que estava totalmente, né, fora do alinhamento com a sua palavra, com a sua justiça, ele levanta um profeta ainda muito novo, muito jovem, e diz para ele, olha, antes que você nascesse, eu já te escolhi, já te dei as nações como profeta. E aí ele tenta ali, mas eu não sei falar, mas fica tranquilo que eu coloco as minhas palavras na sua boca, e o que eu mandar você falar, você vai falar, e eu vou te levantar como um muro, e as pessoas, né, as autoridades vão vir contra você, mas não vão prevalecer, porque eu estarei contigo. Então Deus faz essa colocação, e no caso de Miqueias, ele surge num cenário, não tem essas palavras, não tem Deus falando para ele, olha, eu vou te levantar como um profeta. Não, ele começa a ver a realidade ao seu redor, essa injustiça e essa corrupção, e ele começa a olhar para a palavra de Deus, para a história de Israel, para a história desse Deus que ele tanto ouviu ao longo da sua infância, ao longo da sua juventude, desse Deus que é justo, que é santo, que separou uma nação para que revelasse a sua justiça, revelasse a sua santidade, mas ele olha e está tudo desalinhado. E talvez até por isso o escritor da revista usa essa figura do prumo, porque a palavra de Deus, ela é como um prumo.
e aonde ela é colocada como essencial, ela precisa trazer um alinhamento, precisa trazer um renovo, precisa trazer algo que realmente se alinhe com a justiça de Deus. E com a nação de Israel estava sendo totalmente ao contrário. Israel estava vivendo esse tempo aí de injustiça e de corrupção. Miqueias, eu acredito, ele viu isso, olhou para a palavra de Deus, e aí Deus o encheu do seu espírito, porque ele lá no capítulo de número 3, no versículo de número 8, diz assim: quanto a mim, estou cheio do poder, cheio do Espírito do Senhor, e estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Então a gente nota que Miqueias, ele tinha uma vida pautada pela palavra de Deus, porque ele não poderia querer alinhar a vida dos outros sem primeiro alinhar a sua própria vida à palavra de Deus. E isso é forte para a gente, para a liderança, tanto uma liderança secular, quanto uma liderança no meio do povo de Deus, uma liderança da igreja. Não adianta a gente vir aqui ensinar sobre justiça se nós somos injustos. Não adianta eu vir aqui falar sobre integridade se eu não vivo de maneira íntegra. É incoerente, e era isso que estava acontecendo com Israel, com a nação de Israel, que era para ser uma nação pautada pela justiça, pela integridade, mas estavam agindo de forma totalmente contrária. Então, Miqueias começa primeiro trazendo, no capítulo de número 1, como nós já vimos na lição passada, ele começa chamando os povos. Capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, ou versículo número 2. Prestem atenção todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. Do seu santo templo o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima, Ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Olha como que é a primeira visão do profeta. Ele vê Deus se dirigindo à nação de Israel para justamente colocá-la diante do prumo da verdade, que é a sua palavra, e a primeira coisa que ele vai chamar, ou as primeiras pessoas que ele vai chamar a atenção é a liderança do povo de Israel. E quem eram esses líderes? Esses líderes eram reis, eram os sacerdotes que ensinavam, tinham o dever de ensinar a palavra. Esses líderes também eram os profetas. E será que tinha uma escola de profetas? Será que você estudava para ser profeta? Alguns intérpretes da Bíblia dizem que sim. Lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, fala sobre algo como se fosse um lugar onde os profetas se reuniam. Mas será que lá eles recebiam esse chamado profético de Deus e exerciam realmente esse chamado de acordo com a palavra de Deus? Eu acredito que sim. Mas ao longo do tempo, alguns profetas aqui, que Miqueias vai confrontar, começaram a se vender ao sistema. Começaram a profetizar por ganância, por interesses próprios, cobrando para profetizar. Acho que isso não acontece no mundo de hoje no Brasil, hoje que não, né? Tem o WhatsApp aí da oração, tem o WhatsApp da... Não da igreja, não estou falando da igreja, estou falando do WhatsApp que cobra pela oração, tá? Tem um aí, eu já ouvi falar. Esse que tem da igreja é onde a gente coloca os pedidos e orações uns pelos outros, não tem nada a ver, tá? Mas é um tipo de situação em que o profeta ele precisa expor, ele precisa enfrentar esses poderosos e expor a verdade. E ele alerta também que os sacrifícios vazios não agradam a Deus, mas sim um coração justo, íntegro e humilde. Por quê? Quando ele começa a confrontar a liderança, quando ele começa a passar o prumo ali naquela sociedade que se formou, ele vê que está tudo torto e precisa olhar de volta a palavra de Deus, precisa voltar à palavra de Deus, precisa se arrepender, porque o que Deus procura é um coração
justo, né, íntegro no caso, e humilde. Não aquela pompa dos cultos, dos sacrifícios, né, como o próprio profeta Isaías, ele no seu capítulo 1, ele já faz uma repreensão, né, contra o povo que chegava diante de Deus com toda aquela festa, mas o coração estava longe de Deus. Faziam só por mera formalidade. E isso é triste, irmãos, porque nos dias de hoje, é normal a gente ver pessoas chegando na casa de Deus para se alegrar junto com a gente, para buscar a Deus, mas às vezes a motivação é totalmente fora de cogitação. Às vezes as pessoas buscam a Deus só por interesse, buscam a Deus como um meio de alcançar alguma coisa, mas não é. Deus, Ele se coloca aqui em nosso meio, Ele se alegra em estar conosco aqui, desde que a gente esteja de maneira íntegra, que a gente esteja aqui inteiros para Deus. Não adianta eu vir aqui e o meu coração está lá do outro lado do mundo. Não adianta. Ah, mas eu tenho uma questão, eu tenho um problema de saúde que eu preciso que Deus ouça. Ele está ouvindo. Mesmo que você não declare em palavras, mesmo que você chegue aqui e só chore, Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua luta. E eu tenho certeza que no momento certo Ele vai agir, de acordo com a sua vontade. Mas o que Deus quer? Deus quer que a gente, como igreja, a gente haja com justiça. Não só em palavras, mas também nas atitudes. Ele quer que a gente viva aquilo que a gente prega. Também levou uma mensagem, o profeta levou uma mensagem de esperança para aqueles que buscassem o caminho da retidão. Então não é só, como eu disse, não é só pancadaria. Ele chegou, é claro, com os 2 pés na porta, mas ao mesmo tempo ele trouxe ali uma palavra de esperança, que se houvesse arrependimento, Deus traria renovo, Deus traria perdão e Deus traria restauração. No próximo slide, o prumo da verdade. Miqueias insistiu que a esperança de Israel não consistia em escapar do julgamento, antes viria por meio do julgamento. Então, quando o profeta começou a trazer à tona o que estava acontecendo no meio do povo, a liderança corrupta, ele começa então a dizer, né, que eles precisavam alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E só que eles começam, as pessoas, ao invés de ouvirem e se alinharem à vontade de Deus, não, elas começam a questionar, mas espera aí, Deus está no nosso meio, a gente tem o templo, a gente tem aqui o serviço, os sacrifícios, a gente está fazendo tudo certinho aqui, por que você vem com essas palavras aí dizendo que Deus vai trazer juízo? Pois justamente porque vocês estão agindo como hipócritas, vocês estão dizendo que amam a Deus, mas vocês estão amando a injustiça. Vocês dizem que amam fazer o bem, mas na prática, vocês estão corrompendo tudo. Agora você olha para a nossa nação. Tá? Vou abrir aqui um parêntese para a gente olhar para a nossa nação. Quantas autoridades hoje, quantos líderes da nossa nação, que até falam em nome de Deus, usam o nome de Deus para se promoverem como pessoas justas, como pessoas, né, que, não, eu tenho a minha família e tal, e tudo eu levo diante de Deus, não sei o quê, mas na prática, a gente vê totalmente o contrário. E aí você acha que isso vai ficar impune? Olhando para essa história do profeta Miqueias, eu creio e eu tenho esperança, irmãos, de que o nosso país, ele vai passar essa situação de corrupção, ele vai passar essa situação de injustiça, mas vai ter um juízo de Deus sobre esse tipo de atitude dos nossos governantes. Porque eles têm a grande responsabilidade de reinar com justiça, de acolher os oprimidos, de cuidar das pessoas mais vulneráveis. Essa é a responsabilidade. Mas eles estão agindo totalmente ao contrário. É só você olhar, né, as notícias, eu não quero julgar aqui partido A ou partido B, mas
a corrupção parece que se tornou algo normal dentro da política. Foi normalizado e até os aposentados sofrendo injustiça. É triste isso, se não doer no nosso coração como cristão, e a gente ficar só olhando e falar, mas é assim mesmo, é o Brasil, não tem jeito, não tem solução. Tem, se a igreja ela começar a usar esse prumo da verdade para alinhar primeiramente a nossa vida com Deus. Primeiramente eu preciso alinhar a minha vida com Deus, para querer confrontar alguém que está desalinhado com a palavra de Deus. E é assim, a gente vem aqui, oferece o nosso culto a Deus, ouve a palavra de Deus, ouve o que temos que fazer, o que temos que obedecer, mas aí na prática, na semana, parece que nos esquecemos. Isso a sociedade observa, isso a sociedade absorve. Esses dias eu fui atender numa concessionária e tinha lá um lavador, e aí eu comecei a falar um pouco sobre a palavra de Deus com um pastor que trabalha lá, e aí ele ouviu, esse lavador ouviu, e aí ele já chegou invadindo a conversa, e falou assim, perguntou na realidade, se Deus é um só, por que tem tanta igreja? Se Deus é um só, por que tem tanta igreja? Vocês parecem que são divididos, não sei, o que acontece? Aí se você vai responder da maneira assim mais simplória possível, você vai dizer assim, não, tem bastante igreja, mas cada uma ali tem a sua liturgia, tem o seu isso, tem o seu aquilo. Mas, na realidade, o que ele percebe é que parece que as igrejas vivem em pé de guerra. Que as igrejas, uma quer ser melhor que a outra, uma quer ser maior que a outra, uma quer oferecer mais do que a outra. E isso, as pessoas elas vão olhando e falar, mas aí como que você vai saber qual que é a igreja certa, qual que é a igreja errada? Então ele perguntou isso e eu fui simples para dizer para ele, olha, eu ouvi do meu pastor uma vez, eu acredito que os irmãos já ouviram, o pastor Clóvis, ele diz assim que a melhor igreja para você congregar não é a mais perto da sua casa, é o quê? A mais perto da palavra. Isso, o pastor Clóvis sempre, isso daí eu gravei. Falei, não é procurar a igreja mais perto da sua casa, é a igreja mais perto, a que está mais perto da palavra. E eu tenho prazer, irmãos, e alegria de servir nessa igreja, de ter conhecido essa igreja, de trazer minha família aqui para essa igreja. E a maior parte das pessoas que eu convivo, eu tenho prazer de convidá-las. Não se elas estão em outra igreja e já estão lá servindo, não, de maneira alguma. Mas as pessoas que estão, estou desanimado, não estou indo na igreja e tal, faça uma visita na nossa igreja, quem sabe você gosta da palavra e tal. É sempre dessa maneira que eu faço o convite. Não saio pescando em aquário, de maneira alguma. Mas isso é algo que precisa ser feito. A gente precisa estar mais perto da palavra de Deus para que ela nos alinhe e nos ajude a cumpri-la. Nos ajude a colocá-la em prática. Porque ouvir a palavra todos os domingos aqui e não colocar em prática, não vale de nada, não tem valor nenhum. E com Israel estava sendo assim, aí o profeta precisou dizer para eles, vocês estão aí oferecendo o culto e os sacrifícios, e vocês acham que Deus está lá se alegrando com isso. Muito pelo contrário, Deus está a ponto de trazer julgamento, e vocês não têm como escapar desse julgamento, porque deu a medida, ele passou o prumo e ele viu que está tudo torto, e um muro quando ele é levantado torto, assim, como o meu irmão nunca levantou um muro torto, eu não tenho como falar, mas eu imagino que se o muro tivesse torto, ele mandava derrubar e falou, vamos fazer de novo. É o que o profeta está dizendo aqui. Não dá, vocês já cresceram torto. Vocês desenvolveram aí a sociedade de uma maneira totalmente fora, desalinhada com a justiça de Deus. Vocês estão praticando injustiça, vocês estão praticando corrupção. Por isso vai vir o julgamento. E por meio desse julgamento, aqueles que permanecessem na retidão, eles, com o coração quebrantado e arrependido, eles seriam restaurados. O objetivo de Deus é ter um povo separado para si, caracterizado por integridade
e excelências morais e espirituais inigualáveis. Excelência. Quando um pedreiro está levantando um muro e ele passa o prumo e ele vê que tem qualquer deformaçãozinha, ele vai lá e corrige. O bom pedreiro. O mau pedreiro, ele passa o prumo, ele vê que tem uma deformaçãozinha, ele pensa assim, dá para dar uma corrigidinha com a massinha aqui, ó. Né? Dá para dar uma corrigida. Mas o muro continua torto. Então a nossa vida, ela não tem esses escapes. A gente não pode achar que, nós somos servos de Deus, somos salvos por Deus pela graça. E um errinho aqui, um errinho acolá, Deus releva. Não, Deus... Oi? Não tem. Não tem remendo. Deus criou o homem reto. É o homem que se desviou. E aí Deus vem e quer trazer o homem de volta, a viver uma vida íntegra. E aí Deus dá para a gente o prumo, a sua palavra. Só que a gente pega a palavra, e aí a gente pega alguns textos que, isso aqui é bom, hein? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aqui, vou colar na parede do meu quarto, colar no para-choque do meu caminhão, no para-brisa. Isso aqui para mim é uma beleza. É bom demais. Mas aí quando vem uma palavra assim, coloca a tua casa em ordem, porque um dia você vai morrer. Aí fala, não, isso aí era para o rei daquela época, lá, isso aí está fora de contexto, lá tal. Mas será que hoje nós não fomos chamados a colocar o nosso relacionamento entre pais e filhos, colocar diante de Deus? E como o profeta disse, né, foi Isaías, falou ao rei Ezequias, ele disse para o rei colocar a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. E aí ele se vira para a parede, começa a chorar lá e dizer para Deus, Senhor, lembra-te, olha assim, tal, como eu andava nos teus caminhos, tal. E aí Deus vai lá e fala para o profeta, volta lá e dá 15 anos para ele. E aí acontece o que Deus fala. Então, a gente olha para esse texto e fala, não, isso aqui dá para maquiar, dá para esconder aqui. Mas não dá, irmãos. Toda a Bíblia, toda a palavra, toda a Escritura, ela é útil para exortar o homem na justiça de Deus. Para fazer com que a gente construa não um cristianismo maquiado, um cristianismo que na sua essência é para ser algo justo, porque quando Jesus chama o povo lá no monte, e ele está falando do sermão do monte, como que é a vida no reino de Deus, e ele faz uma declaração ali, ele diz assim, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É uma das primeiras coisas, é a base de tudo, é a justiça. Buscar o reino de Deus e não buscar a justiça, está faltando algo, é como levantar um muro torto e querer corrigir com outras coisas. Não dá. Jesus ele deixa bem claro isso para a gente. Então o objetivo de Deus quando Ele traz o julgamento, quando Ele traz as pessoas a refletirem o que elas estão passando, o que elas estão realizando, Ele tem esse objetivo, trazer o julgamento para poder criar para Ele, ou trazer para Ele um povo separado, um povo santo para si, caracterizado por integridade e excelências morais e espirituais inigualáveis. Próximo. Assim como... Não pulou. Foi? Beleza. Assim como o construtor não tolera paredes tortas, o bom construtor, o Senhor declarou que não suportaria mais o desvio do seu povo para a injustiça e corrupção. O prumo nas mãos de Deus revelou que a estrutura da nação estava comprometida e que o juízo seria veloz. Para reconstruir dentro dos padrões divinos, a obra deveria ser posto abaixo. Olha aqui algo duro, da gente ler e assimilar isso. Porque aqui a gente está falando de uma nação que foi salva por Deus lá do Egito, foi liberta, e que foi construída e foi sendo desenvolvida por Moisés, ali depois Josué, depois os juízes, mas que
o povo parece que não queria, parece que tinha meio que aqueles desvios morais, os desvios espirituais, começavam a adorar outros deuses, e Deus sempre ali, levantando profetas para corrigir o povo, levantando construtores para vir com o prumo, como o próprio profeta Amós, no capítulo 7, versículo de número 7 e 8, ele usa essa visão do prumo, ele fala que Deus, ele tem uma visão de Deus ao lado de um muro, segurando um prumo, o profeta Amós, e aí o próprio Deus pergunta, o que você está vendo? E aí o profeta diz, estou vendo um prumo. Pois é, eu estou medindo aqui, eu estou vendo que a nação de Israel está bem torta, e eu vou ter que trazer um juízo aqui. Mas esse juízo não era para o mal, esse juízo é para que a nação voltasse a viver de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, que ela fosse a luz para as outras nações ao redor. Então, quando Deus, com o prumo na mão, ele revela que a estrutura da nação estava comprometida, corrompida, ele traz um juízo de maneira veloz, para reconstruir dentro dos padrões divinos, e a obra deveria ser posta abaixo. Vocês lembram daquela história também que Jeremias conta, uma ilustração ali? Na realidade, Deus pede para ele descer à casa do olheiro, onde ele ia ver o olheiro lá realizando uma obra num vaso, e aí esse vaso se quebra ali na sua mão, e aí o olheiro, ele não despreza aquele vaso quebrado, ele simplesmente pega, amassa o barro de novo, para fazer um vaso novo. E foi assim com Israel, e é assim com as nossas vidas. Quando a gente dá aquela desalinhada do projeto de Deus, que Deus tem para nós, Deus sempre vem, nos alerta, nos convida a rever a nossa vida, a rever a nossa caminhada com Ele, porque Ele não quer que a gente se perca no meio do caminho. Ele não quer que a gente se desvie da justiça, como a nação de Israel estava vivendo aqui. Próximo. O prumo expôs a verdade. A aparência podia enganar, mas a medida divina não falha. O povo honrava a Deus com sua língua, porém tinha um coração desviado de Deus. Quem pode ler essa referência para a gente? Isaías 29, versículo 13. É bem conhecida. Jesus usou, inclusive, essa palavra para repreender o povo lá na sua época. Isaías 29, versículo de número 13, por favor. Amém, obrigado, Senhor. Olha que dura advertência. Essa mesma palavra Jesus usa lá no Novo Testamento para dizer para aquele povo que vocês estavam agindo da mesma maneira que os seus antepassados. Ou seja, passou o tempo, Deus passou o prumo, mostrou para vocês a realidade da vida de vocês, mostrou como é que vocês deveriam agir, mas parece que não deu certo, vocês não quiseram ouvir, vocês não quiseram aprumar a vida de vocês. Muito pelo contrário, vocês quiseram continuar oferecendo culto, sacrifícios, como se Deus se agradasse. Ele já tinha dito, através dos profetas, mais precisamente Samuel, que Deus não se agrada de sacrifícios, antes Ele se agrada daqueles que obedecem a sua palavra. Então, uma vida só de aparência, parece que é cristão, parece que é justo, não tem valor diante de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele conhece o interior do homem. A palavra de Deus no capítulo de número 4, se eu não me engano, de Hebreus, 4 e 12, se eu não me engano, vai falar que a palavra de Deus é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Aqui a referência ao prumo, mas a palavra de Deus tem também essa simbologia de uma faca que penetra até a divisão entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Existe aí algum aparelho criado pelo homem que consegue
destrinchar o homem de tal maneira como a palavra de Deus? Não existe. Existe a ressonância magnética que te vê por dentro, vê cada detalhe lá, mas ver o seu coração, as suas motivações, é a palavra de Deus. Então, ela precisa ser a nossa regra de fé e prática. Porque não adianta eu ter essa aparência, mas não viver aquilo que Deus tem para nós. Ou se eu tiver o coração, falar muito de Deus e o coração longe de Deus, não tem valor nenhum. Próximo. Promessas de restauração e bênçãos em meio ao caos. Restauração só poderá ocorrer depois do juízo divino. Agora, diante dessas afirmações aqui, eu queria lembrar aos irmãos que tem uma pergunta em cada início da lição, das lições aqui, começa com uma pergunta. E a pergunta que tem na lição de hoje, na lição de número 2 da IBD, a pergunta é a seguinte: de que maneira podemos viver com integridade diante da verdade de Deus, sem negociar ou distorcer sua palavra, mesmo quando isso nos coloca em confronto com práticas ou discursos comuns em nossa sociedade? E aí você vai ver ao longo dessa lição, cada lição vai ter uma pergunta que deve ser respondida. Deve ser respondida por cada um de nós. Porque os escritores dessa revista, eles usaram o prumo da palavra de Deus para produzir esse material. E essa pergunta aqui, ela é essencial para a gente. Porque nós vivemos um mundo hoje, vivemos na sociedade hoje, em que se você colocar diante deles a palavra de Deus, a maioria não dá nenhum crédito. Por quê? Porque a gente olha a família. Bom, Deus instituiu a família, lá no Jardim do Éden, quando criou Adão e Eva. Mas aí você olha para a sociedade, desvirtuaram tudo. O casamento monogâmico, entre homem e mulher, está lá, do jeito que Deus ensinou, para ser praticado. Essa é a maneira correta, essa é a maneira de que seria construída a sociedade. Infelizmente a sociedade deturpou tudo. Então olha como que a situação em que a gente vive, ou o contexto que a gente vive, exige da gente um posicionamento. Exige da gente não negociar as verdades de Deus. Por quê? Os contemporâneos aqui de Miqueias, eles tinham esse erro de negociar a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo negociada. E não pode ser assim. A gente, na nossa caminhada cristã, a gente precisa viver de acordo com a palavra de Deus, anunciar que Deus está no meio de nós, mas também está habitando dentro de nós. E Ele também olha para cada caso de injustiça que ocorre nesse mundo. Não pense que passa impune. Às vezes a gente acha, mas é tanta impunidade. Pode passar diante da justiça do homem, mas a justiça de Deus não falha. Eu tenho certeza. Deus nunca deixa que o injusto, que a pessoa que pratica a corrupção, ela saia ilesa. Ela pode por algum tempo gozar ali dos benefícios, achar que, não, eu estou por cima, mas uma hora a conta vem. Uma hora a conta vai chegar, e aí essa pessoa vai ver que está diante de um Deus que é o juiz de toda a terra. E que a restauração ela só pode ocorrer depois desse juízo divino. Esse juízo conduzirá o povo de Deus ao verdadeiro arrependimento por seus pecados. E aqui a gente olha para o que o profeta está falando, ele está falando para o povo de Deus, para a nação de Israel. E a gente falando aqui sobre sociedade, e a gente queria que a gente vivesse num país que fosse realmente cristão, porque a gente ouve falar que o país, o Brasil, ele é um país predominantemente cristão. Pode ser na teoria sim, mas na prática é difícil falar que nós somos um país cristão. É difícil.
Alguém que está do lado de fora, bom, a gente que está aqui do lado de dentro já percebe, agora você imagina as pessoas que estão fora, né, as outras nações que estão fora. Nossa, mas é esse país cristão com tanta corrupção, com tanta desigualdade, tanta coisa de errado acontecendo na política, até porque não dizer no meio, né, de algumas igrejas, e é esse tipo de pessoas que dizem cristãs. Eu imagino as pessoas analisando, porque é o que estava acontecendo aqui. A nação estava fora da realidade do reino de Deus. O profeta traz ali para eles o prumo e começa a falar contra os falsos profetas, a falar com os líderes, né, rebeldes, e sobre os ricos que oprimiam os pobres. E tudo isso, irmãos, a gente vive no nosso contexto como nação. No nosso contexto como nação, infelizmente, se a gente olhar assim, a gente desanima. Mas olhar para a palavra de Deus nesse domingo, eu quero que você reflita, né, vamos refletir juntos sobre o que Deus pode realizar através de nós como igreja. O que Ele pode fazer através de nós, como povo seu, como seu povo santo, separado para revelar a sua graça, revelar a sua justiça, revelar que o juízo dele se aproxima, para trazer à tona toda essa bagunça que existe no nosso país. Eu tenho certeza que Deus vai trazer justiça, e Ele vai trazer restauração. A gente precisa ter essa esperança, porque o profeta ele não termina essas repreensões falando que chegou o juízo divino de Deus e acabou com tudo, destruiu tudo e acabou com tudo. Não, ele fala que há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de restauração. Então eu acredito, diante dessa palavra, em que Deus vai restaurar a nossa nação. Mas, primeiro precisa começar com a gente. Primeiro precisa começar com a sua igreja, o seu povo. Se não começar daqui, lá de fora não tem jeito. Começar do lado de fora, não tem jeito. Precisa começar aqui dentro. E aí, trouxe aqui algumas aplicações. Deixa eu ver se eu passo aqui. Obrigado. Como líderes ou liderados, temos a responsabilidade de exercer os dons e habilidades que o Senhor nos concedeu, não visando os nossos próprios interesses egoístas, mas buscando o crescimento do reino de Deus e a edificação da sua igreja. Então pense no reino de Deus, pense em como que Deus edifica a sua igreja, como que Ele prepara pessoas para liderar, como que Ele levanta pessoas em nosso meio para cuidar do seu povo. E Ele o faz porque Ele tem um projeto, Ele tem um amor tão grande pelo seu povo, pela sua igreja. E Ele levanta essas pessoas com esses dons, e essas pessoas precisam exercer esses dons com responsabilidade. Precisam exercer esses dons sem ter interesses egoístas, mas buscando sempre a glória de Deus. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Seja no pequeno grupo onde você exerce a liderança, seja ali cuidando das crianças, no cultinho das crianças, ali monitorando, seja onde for, que você seja usado por Deus, que você lidere com excelência, que você lidere olhando para a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. Não se deixe levar pelos seus próprios interesses. Eu vou servir a Deus porque eu creio que se eu servir ali, Deus vai me abençoar aqui. Não dá certo. Tem que se oferecer diante de Deus com o seu coração disposto a servir, sem nada a exigir de Deus. Muito pelo contrário, é muito a agradecer a Deus pela oportunidade de servir. Isso é um privilégio. Nunca devemos cair na tentação de negociar as verdades divinas, mas pregar todo o desígnio do Senhor. Ora, se ali no tempo de Miqueias, os profetas estavam sendo corruptos, estavam recebendo suborno para anunciar as suas profecias. Eu digo os falsos profetas, tá? Porque eram profetas que sentavam à mesa dos poderosos e
tinham a oportunidade de falar o que realmente Deus pensava das atitudes deles, mas quando viam que isso os prejudicaria na sua posição, eles relevavam, sabe? Não, eu não vou, eu vou deixar para lá e tal, porque senão vai me prejudicar aqui. Então esses falsos profetas foram também duramente repreendidos. O profeta disse para eles: olha, vocês dizem aí que clamam a Deus, que Deus está do lado de vocês, mas a maneira como vocês estão agindo diz totalmente o contrário. E outra, Deus também não vai mais ouvir vocês. Por quê? Porque vocês estão caindo nessa tentação de negociar as verdades divinas. E a gente, como pessoas que foram chamadas para trazer a palavra de Deus, nós não podemos maquiá-la, nós não podemos relevar qualquer situação, de maneira alguma. Doa a quem doer. Geralmente a gente diz, aí tem um ditado no mundo aí que diz assim, que a verdade dói, né? A verdade dói. Mas não. O que Jesus falou para a gente? Que a verdade liberta. Quando a pessoa diz que a verdade dói, é porque ela quer... Quem que não quer se livrar de dor, né? Qualquer dorzinha a gente quer um metiolate. O de hoje, né, que não arde. Olha, até o metiolate conseguiram subverter. Mas a palavra de Deus não, irmãos. A palavra de Deus não é que ela dói. É que ela penetra nas nossas estruturas. Penetra lá onde nascem os nossos desejos, as nossas paixões. E revelam realmente se a gente está alinhado com a sua palavra. Ela é como um espelho. Eu não sei você, mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu olho para ela como se ela fosse um espelho. E ela vai falando para mim mostrando onde que está, né, as imperfeições. Vai me mostrando o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar na minha vida para me alinhar com aquilo que Deus quer. Então que nesse domingo a gente possa refletir sobre isso. O pecado, a injustiça e a opressão precisam ser condenados. E o caminho do arrependimento precisa ser indicado para aqueles que estiverem vivendo nessas práticas. Olha, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E as pessoas, elas precisam saber disso. Às vezes as pessoas, elas querem vir para a igreja, elas querem ser bem recebidas, e isso, né, a gente procura fazer. Mas a palavra que vai ser ministrada, ela precisa confrontar a sua vida. Ela precisa mostrar o caminho do arrependimento, ela precisa revelar que aquelas práticas que essa pessoa está vivendo, ela não condiz com aquilo que Deus projetou para ela. Sabe, Deus é o grande construtor. Ele, com a sua palavra, Ele, né, construiu tudo que a gente vê, o mundo, né, o universo, e Ele criou tudo bem alinhado, tudo certinho. O sol na posição que devia estar, a lua também na sua posição. E aí, Ele cria o homem e a mulher e mostra para eles como eles devem viver. Revela para eles a maneira como eles vão crescer como humanidade. E é tudo através da sua palavra. Se as pessoas abandonarem essa palavra, como infelizmente acontece, a sociedade parece que deixou a palavra de Deus de lado, começa a questionar, é um livro antigo, é um livro ultrapassado. Inclusive tem alguns aí que querem atualizar, né, a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada. A atualização precisa acontecer aqui dentro, do meu coração. Porque como disse o Mateus Colina no domingo passado, ele citou, né, um escritor que disse que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. E é isso. A palavra de Deus, ela é esse prumo que vai nos alinhar àquilo que Deus realmente quer que nós vivamos. E não tem para onde você fugir ou tentar mascarar alguma coisa, não tem, porque o prumo revela toda a imperfeição. A palavra de Deus revela toda a imperfeição da nossa vida, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser transformado, para que haja realmente uma restauração e algo que vai trazer glória para Deus. Porque Deus, Ele habita os altos céus,
mas Ele também quer habitar no meio do seu povo. Ele quer habitar no meio dos louvores do seu povo. Ele deseja, mas eu gosto de citar aqui porque na hora do louvor a gente parece que tem aquela empolgação, aquela entrega. É gostoso você louvar a Deus com alegria. Até o convite do salmista de celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ele convoca todos os moradores da terra a celebrar ao Senhor com alegria. E é bom, isso é maravilhoso. Mas o que Deus espera quando nós abrimos a nossa boca para entoar louvores ao seu nome, é que esses louvores engrandeçam o seu nome, mas também traga a gente para um ponto de reflexão, para a gente pensar que tipo de evangelho a gente está vivendo. Que evangelho, se é o evangelho do reino de Deus, ou se é o evangelho do reino de fulano de tal, o reino dos homens. É isso que nos traz a mensagem de Miqueias nessa manhã. Que a gente possa refletir isso e procurar não ficar só no discurso, e sim na prática do evangelho, ou do verdadeiro evangelho de Cristo. A religião sem justiça e integridade é como um muro inclinado, que cedo ou tarde vai ruir. Pense nisso. A religião sem a justiça. Ou seja, eu sou uma pessoa religiosa, eu estou lá, todos os cultos, eu estou na escola dominical, eu estou nos pequenos grupos, eu sirvo lá no ministério e tal. Mas você está agindo com justiça e integridade? Se não, essa construção de reino que você está dizendo aí, ela vai ruir. Ela não vai conseguir se permanecer de pé. Não conseguirá permanecer de pé. Amém?